Opa! Como é que vocês estão, mano? Tudo bem com vocês? Vamos pra parte 2, hein, fio? Deixa o seu like, se inscreve, tamo junto e fui! Após invocar o seu soldado esqueleto, ele testa ele com um Goblin. Ele o mata facinho, mas o Prota diz que está abaixo das suas expectativas. Ainda se pergunta se é porque sua mana é baixa, é meio fraco para usar em ataques principais. Olhando para frente, ele vê uma pilha de ossos. São ossos de jogadores. Eles penduram corpos como os brinquedos. Desde Goblin a dragões, a única coisa em comum que eles têm é que foram feitos para machucar humanos. Por isso ele nunca pegaria o level com novatos. Por isso que ele também não precisa ter piedade dos monstros. Ele vai até uma caverna. O grupo que entrou com ele fizeram uma fogueira, mas estão todos acabados e assustados. O careca fica reclamando dos goblins. O arqueiro do seu grupo pergunta o que eles vão fazer agora, já que baixaram a guarda. O careca então fica delirando, dizendo que não pode morrer para esses goblins de merda. Todos ficam olhando seu discurso. Ele pergunta o que deu em todos que estão olhando para ele. Eles ficam olhando para cima, todo assustado. Aí ele olha para cima, sim, é ele upando de nível. Ele diz que não está lutando como ele subiu de nível. O único jeito de subir de nível sem estar lutando é um membro do seu grupo estar lutando. Faz sentido, né? Segurando uma tocha em frente a uma pilha de madeira. O que será que é isso? Falando que de todos os jeitos de matar os goblins, nenhum se compara a esse. Então ele taca fogo na madeira. A fumaça começa a entrar na caverna. Os goblins ficam desesperados. Começam a morrer sufocados. Então eles decidem sair correndo. Eles tentam sair, mas a caverna tá vedada de tronco, com fogo. O Proto dá um sorriso malicioso e diz que vai fazer um funeral dos jogadores. Já que estava ali mesmo, as chamas ficam bem fortes. O seu Nimbus fica feliz com a sua crueldade. Após acabar o fogo, o Prota fica olhando para as cinzas, achando estranho que tudo aquilo não conseguiu ver o rosto dele. Diz que já está ficando irritante e se pergunta se ele se escondeu em outro lugar. Seu esqueleto olha para trás e do chão surge um Goblin maior que o normal, aliviado que ele estava ali, já estava cansado desse lugar. É o campeão dos Goblins. Prota diz que antes da guilda Messias intervir, vários novatos morreram nessa dungeon por causa desse cara. Encontrar um campeão dos Goblins em uma dungeon de iniciantes é igual andar de mãos dadas com a morte. Ele saca a sua espada, diz que a partir de hoje não vai ter mais mortes aqui, mas o seu esqueletinho fica olhando, esperando uma oportunidade. Prota olha pra ele e fala: o que esse cara tá pensando? E vê como sua expressão mudou. Ele então decide dar uma chance pra ele, dá sua espada e vai assistir a batalha só ali, encostadinho. Seu esqueleto então avança e rapidamente já aparece atrás do Goblin, corta o seu calcanhar. O Prota se assusta com aquele movimento e começa a se lembrar da vez em que ele derrotou um largato gigante usando essa mesma técnica. E fica olhando e diz que sem dúvidas esse estilo de luta é o mesmo que o dele. Ele sabia que o status dos seus soldados dependem da sua mana, mas não sabia que eles também podiam copiar o seu estilo de luta. Ele disse que antes de voltar no tempo, usou todos os tipos de armas e em toda a guilda Messias, ninguém conseguia lhe derrotar no 1v1. Vem pra cima do homem. Se for assim, ele vai ter que mudar os seus planos. O seu Nimbus, feliz com sua conquista, e dá uma página de habilidade lendária. Ele dá um sorriso maligno. A dungeon então é limpa. Então o guarda grita dizendo que a dungeon foi limpa. O secretário fica assustado. Vai lá fora olhar o que está acontecendo. Os primeiros que estão saindo da dungeon são os 4 figurantes. O membro da guilda fica assustado com a velocidade. Em apenas um dia, como é possível? Ele corre perguntando se todos estão bem. Pergunta porque só tem 4 pessoas ali. Todos ficam calados. Ele pensa que o Prota morreu. Os soldados gritam que tem alguém saindo. Eles olham assustados. É o Prota. Sai como se nada tivesse acontecido. Vai indo embora, cagando pros outros. O membro da guilda corre atrás dele. O careca fica se perguntando como ele limpou a dungeon sozinha. Olha para o nosso Prota, perguntando quem é esse cara. A ganância dos jogadores ao redor do mundo só aumenta com o passar do tempo. De acordo com a análise, só os jogadores podem limpar as dungeons. Então estão tirando vantagem disso. A guilda Messias faz sem cobrar nada. O careca fica puto com isso, dizendo que faz parecer que eles são desgraçados que só fazem por
por dinheiro. Seu amigo manda ele esquecer isso e pergunta como foi na dungeon. Ele diz que por causa do Prota quase morreram, apontando para o seu machucado. Diz que ele se juntou a eles e queria todos os itens, então correu sozinho em direção aos goblins. Olha o papo desse bicho. Para ajudar ele, ele teve que ir junto e isso aconteceu. Seu amigo manda denunciar ele. Vão ralucar o nosso Prota. Ele manda esquecer isso. Parece que ele precisava de dinheiro. Figurante loiro diz que mesmo assim vai falar para os seus amigos. Assim ele nunca mais vai fazer isso. Até parece. Com várias fotos penduradas no seu quarto, Prota fala que dessa vez não deve se aproximar do Serginho antes dele demonstrar interesse nele. Ele deve ficar mais forte. E para fazer isso, vemos várias anotações que ele fez na sua parede. Para alcançá-lo, ele tem que conseguir provas onde tudo começou. Prota vai até a guilda, pede para ir a dungeon Caçador de Orcs. Seu chefe diz que se ele estiver pensando em eliminar o rumor que está se espalhando, aí ele pergunta que rumor? Não sabe de nada e só quer dinheiro. Seu chefe tenta dar um sermão de vida, dizendo que a vida é preciosa e se for uma emergência, a guilda pode lhe emprestar o dinheiro. O Prota recusa e pede um dia. Ele pensa que esse rumor é muito bom, assim ele pode fazer as coisas sozinhos. O funcionário conversando com o chefe diz que acha que os rumores são verdadeiros. Seu chefe diz que rumores são rumores e nem sempre são verdadeiros. Pergunta como é a dungeon que ele quer ir. O secretário diz que é uma dungeon em que um grupo e seu ex morreram. O chefe olha para o nosso Prota e diz que ele terá uma vida curta, mas já que não sabem no que acreditar, devem apoiar ele. O Prota então diz que para matar o herói, ele tem que fazer amizade com o demônio. Então chega no local do portal, já tem um secretário lá, pergunta se ele realmente vai sozinho e começa a pensar que a sua natureza gananciosa não lhe deixou fazer membro de equipe. Ele mostra a dungeon para o Prota e continua pensando se ele é louco de entrar sozinho, mas ele não se importa se ele morre ou não. O Prota entra na dungeon, olhando para sua janela de sistema e vê que seria impossível terminar essa dungeon se estivesse sozinho, mas se ele puder usar os orcs como defesa, Prota já começa a batalha contra um. Ele passa pelas suas pernas e tenta cortar sua perna, mas seu golpe só arranha. Vê o estrago do golpe do orc. Se aquele golpe o acertar, vai ser hit kill, mas se ele matar esse orc, só esse orc, a chance dele limpar a dungeon é alta demais. O orc ataca ferozmente, que desvia por pouco, então faz o mesmo movimento, vai para suas costas e tenta atacar o mesmo local, só que dessa vez com toda a sua força. O orc fica de perna bamba e cai. O Prota se aproxima e diz que um predador que não consegue andar vira presa e mata o orc. Duas pessoas estão conversando. O careca diz que interessante, olhando para uma prancheta. A outra pessoa pergunta o que ele está olhando desde cedo. O careca fala para ele mesmo olhar, já que ele está tão curioso. Então joga a prancheta para ele, toma um susto com a foto do Prota e as informações, dizendo que ele é um novato que limpou uma dungeon sozinha. O careca diz que ele acabou de entrar na segunda dungeon sozinho, de novo. O de cabelo cinza diz que não é possível. Até ele sofreu bastante no começo e se pergunta se o chefe dele vai acreditar naquela informação, sem nenhuma fonte confiável, se ele não está sendo ingênuo demais. Enquanto uma pessoa silenciosamente se aproxima, pergunta se tem algum problema com seu relatório. Ele fica todo errado e assustado. Pergunta se foi ela que fez. Ele diz que estava elogiando o trabalho dela, quanto estava perfeito. Ela coloca o café na mesa de forma brusca e diz que só fez o seu trabalho. O careca tenta tirar o dele da reta e fala que a informação é 100% confiável, porque foi a secretária que fez. E quando tá terminando a frase, ele vê um saco de café instantâneo e grita na mesma hora, dizendo que não dá para confiar nela. Ele já disse para ela não comprar esse café, que ele odeia. Ela diz que comprou todos os cafés no lugar onde tiveram uma reunião com a Guilda Fênix. E o relatório é reciclável. Quando ela fala isso, na mesma hora o chefe já muda a cara dele, diz que café é doce e gostoso, e fala que se eles não confiarem nela, em quem vão confiar? O de cabelo cinza diz que provavelmente é a idade que tá fazendo isso com ele, olhando para a careca dele. O chefe pergunta então como está indo as compras da dungeon. Ela diz que está muito cara e está trabalhando nisso. O cinzinha fala que eles ainda têm algumas guardadas. O olho do chefe brilha. Você ainda não limpou elas? Ele se assusta e diz que saiu de uma ontem e precisa descansar. Seu chefe diz que pessoas que ficam preguiçosas se descansarem demais e ele é acostumado a trabalhar. Se descansar do nada vai acabar ficando doente e está fazendo isso por seu próprio bem. Já na dungeon, os orcs destroem os soldados esqueletos do Prota. Ele diz que eles não aguentam muito, já que o nível da habilidade dele é baixa, mas ele aprendeu uma coisa quando ele lutou contra o Rei dos Mortos na sua vida passada. Começa a invocar outro orc. Diz que enquanto ele tiver mana, os soldados esqueletos que ele tem são tantos quanto os monstros que ele matou. Aparecem vários corpos de orcs mortos. Os orcs ficam assustados. Ele olha a janela de sistema e diz que será muito difícil continuar upando nessa dungeon, que é melhor ele parar de caçar os orcs normais
mais e ir atrás do caçador de orcs, o monstro que mata seus semelhantes. Seu soldado se aproxima, olha para ele pensa que ele vai fazer alguma coisa, mas ele não faz nada, só fica olhando mesmo. Parece várias carcaças, um orc arrastando o outro pela cabeça, com um sorriso no rosto. O orc então está desfrutando da sua janta, só que o prota já aparece atrás dele para atrapalhar, fica lá só observando. Esse boss possui mais força que qualquer outro monstro, seria idiotice dele lutar sem preparar um plano. Ele preparou uma flecha com sangue venenoso, ele olha para o soldado esqueleto e manda ele ir. O boss já fica puto por ter lhe atrapalhado e já avança no esqueleto. O esqueleto não fica para trás não, já avança também. Os dois começam a trocar golpes, o boss começa a morder o esqueleto. O prota prepara o arco e diz que os olhos vermelhos é a prova que ele é um orc caçador, e para evitar a pele dura, mira na sua única fraqueza, então dispara a sua flecha. O boss ainda consegue ver ela chegando, mas já é tarde demais, é atingida no olho, que fica feliz e resolve dar um grito para mostrar sua felicidade, mas o sangue venenoso já começou a fazer efeito, fica com as pernas bambas, atordoado. Seu esqueleto não perde tempo, já se aproxima e lhe mata na mesma hora. O prota vê uma pilha de corpos e se aproxima, se perguntando se o cara que era membro do grupo Park vai estar ali, e quando ele olha para baixo, vê um esqueleto que foi cortado e diz que não foi feito pelo orc, parece que foi atacado por trás por alguém acostumado a matar. Ele diz que não tem muito tempo, como vai achar o rastro daquele cara? Ele vê algo brilhando a longe que parece que vai cegar ele. Ele decide olhar, é uma mini caverna. Entrando nessa mini caverna, ele vê um esqueleto e que a sua espada está limpa e seu corpo não está danificado. Provavelmente fugiu enquanto seus amigos eram devorados, uma atitude que ele já esperava da Guilda Fênix após ver o símbolo. Ele dá um sorriso e diz que ainda mais sendo da grande estrela do grupo Park, então cai um livro na sua frente. Ele se pergunta o que é e pensa que é um simples diário. Então, olhando algumas páginas, ele vê que é uma lista negra do grupo Park, dá um sorriso e diz que está com sorte e vai fazer bom uso disso. Opa! Obrigadão pra quem assistiu até aqui, mané. Se você ficou, você é pica, hein? Espera em parte 3, deixa assim. Bora!